E aí, galerinha, nossa aula de hoje é sobre violência na escola. Eu sou o professor Alexandro e vou conversar um pouco com vocês sobre o que alguns pensadores da filosofia e da sociologia têm a nos dizer sobre isso. Então vamos lá. Primeiro, eu queria apresentar para vocês alguns dados que eu julgo que são interessantes para que a gente possa conversar de maneira mais fundamentada sobre este tema. Tudo bem? Eu dividi aqui esse tema da violência em dois pontos. Eu coloquei a violência contra os estudantes e eu coloquei também a violência contra os professores. Eu sei que existem outras facetas dentro de uma escola, mas eu decidi focar nesses dois pontos. A violência que acontece contra os estudantes e a violência que ocorre contra os professores. E é em cima disso que eu vou apresentar alguns dados para vocês. Em todo o mundo, cerca de 150 milhões de estudantes entre 13 e 15 anos foram vítimas de alguma forma de violência praticada por seus colegas dentro e fora da escola. Então veja, não é um agressor externo. Não é uma violência que vem de um desconhecido. A violência, ela vem do colega, ela vem de um outro estudante ou de algum outro membro da comunidade escolar. Essa violência acontece dentro da escola e essa violência também acontece fora da escola, mas os protagonistas fazem parte, se tratando desse dado especificamente, de 150 milhões de vítimas entre 13 e 15 anos. Essas vítimas, tá certo? Os seus algozes são pessoas que fazem parte da comunidade escolar. Esse dado é do UNICEF, tá certo? Que é um órgão que trabalha com educação e que é vinculado à Organização das Nações Unidas, a ONU. Tudo bem? Então vamos lá. Um outro levantamento que foi feito pelo IBGE, o levantamento do PENSE, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, esse dado aqui é de 2015, tá certo? E ele foi focado especificamente nos alunos do 9º ano do ensino fundamental. O 9º ano do ensino fundamental, vocês devem lembrar, é aquela série que antecede o ensino médio, né? Então é a antessala do ensino médio. Normalmente os meninos estão lá com 14, né? Mais ou menos 14 anos, alguns com 15, mas normalmente é nesta idade que eles se encontram no 9º ano. A pesquisa realizada pelo PENSE em 2015 demonstrou que, dentre os alunos do 9º ano do ensino fundamental, 14,8% dos estudantes afirmaram ter deixado de ir à escola pelo menos um dia nos 30 dias anteriores à pesquisa por não se sentir seguros no caminho de casa para a escola ou, pasmem, meus senhores e senhoras, não sentir segurança dentro da escola. Tá? Nessa hora eu poderia até perguntar a cada um de vocês: quem já se sentiu inseguro dentro da escola que frequentou? Quem já se sentiu ameaçado dentro da escola que frequentou? E se a resposta é sim, eu pergunto: a ameaça era conhecida? A ameaça era um colega? Porque o que os dados mostram é que normalmente este agressor faz parte da comunidade escolar. Tá? E isso leva o aluno a perder o interesse pela aula. Isso leva, como aqui está demonstrado, o aluno a perder a aula com medo da agressão que vai sofrer, é certo? Perder a vontade de ir à escola. E aqui nós temos um dado que mostra que 14,8% dos estudantes de 9º ano do ensino fundamental em 2015 faltaram a pelo menos um dia de aula, isso considerando apenas os 30 dias anteriores à pesquisa. Não quer dizer que eles só faltaram um dia durante o ano, não. Somente nos 30 dias anteriores à pesquisa. E o motivo está aí, né, gente? A gente já falou. Não se sentir seguro. Ou no caminho de casa para a escola, ou no caminho da escola para casa. Um outro dado que a pesquisa mostrou é que 7,4% dos estudantes entrevistados disseram ter sofrido bullying na maior parte do tempo ou sempre nos 30 dias anteriores à pesquisa. Então veja só, essas pessoas estão dizendo, 7,4% do público entrevistado, estão dizendo que nos 30 dias anteriores à pesquisa sofreram bullying. Ou na maior parte do tempo desses 30 dias, ou durante todo
o período de 30 dias. E o que é curioso, que vale a pena a gente observar, é que não raras vezes aquele que sofre bullying também pratica bullying, também comete bullying, também vai lá e agride o colega. Ele que é agredido em outros momentos também se torna agressor do colega. Quando perguntado se eles próprios haviam praticado bullying nos últimos 30 dias, 19,8% responderam que sim. Então veja, esta pergunta é para aqueles que haviam sofrido bullying e para aqueles que não haviam sofrido bullying. Eu entendi assim esse dado, tá? 19,8% dos estudantes afirmaram que eles praticavam bullying nos últimos 30 dias do mês, tá? Uma outra forma de interpretação que você pode ter é: será que aqui a pessoa está se referindo aos 7,4% dos estudantes entrevistados que disseram ter sofrido bullying? Ou seja, desses 7,4%, 19,8% também praticavam bullying. Então, eu confesso para vocês que para mim não ficou muito claro esse dado que foi colocado. Mas também não acho que seja tão relevante, porque o que importa para nós realmente é que as pessoas que muitas vezes sofrem bullying também praticam bullying. As pessoas que são massacradas pelo colega também são aquelas que massacram. 23,4% dos estudantes entrevistados responderam ter se envolvido em alguma briga ou luta física pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores à pesquisa. Veja só, esse dado aqui está claro. 23,4% dos estudantes entrevistados afirmaram ter se envolvido em alguma briga ou luta física, pelo menos nos últimos 12 meses. Voltando aqui a esse dado anterior, eu considero, a minha compreensão é que eles estão se referindo aos estudantes que sofreram bullying, porque do contrário, eu acho que eles teriam colocado como colocaram nas outras alternativas, dos estudantes entrevistados. Então eu quero crer que são 19,8% dos 7,4% que sofreram bullying. Então eu tenho lá X alunos, X, número de alunos sofreu bullying. Desse X número de alunos que sofreu bullying, 19,8% também pratica o bullying. Porque senão eles seriam colocados dos estudantes entrevistados, Então, 12,3% desses estudantes entrevistados foram seriamente feridos pelo menos uma vez nos 12 meses que antecederam a pesquisa. Ou seja, gente, tem violência que causa sequela, tem violência na escola que causa morte, tá certo? Eu disse lá no início que normalmente a violência causada na escola é por alguém que faz parte da comunidade escolar. Mas isso não impede que a violência venha também de alguém que não faz parte da comunidade. Normalmente aquele dado lá dos 150 milhões se refere ao colega, alguém da escola. Mas nós temos visto há pouco tempo vários casos, de pessoas que não fazem parte da comunidade escolar, mas que invadem a escola, que atiram, que matam, que provocam algum tipo de violência. 5,7% dos estudantes se envolveram em brigas, na qual alguém usou alguma arma de fogo nos últimos 30 dias que antecederam a pesquisa. Eu acho curioso que apenas estou falando dos últimos 30 dias. Você imagina como que se desenvolve isso ao longo do ano, Qualquer pai ou mãe de vocês, nosso colega Júlia, professor de escola pública também, nós sabemos o ambiente que muitas vezes é hostil para os alunos, muitas vezes é hostil para o professor, tá certo? Esse ambiente escolar que muitas vezes não recebe nenhum tipo de proteção, de guarda por parte do Estado. E assim,
se você não tem quem vigie, se você não tem um aparato que dê uma certa segurança para o professor e para o aluno, é óbvio que essa violência ela tende a crescer. Agora, queria chamar a atenção de vocês que a mais praticada ainda, a mais comum é o bullying. É a pessoa que apelida, é a pessoa que gera um preconceito sobre o outro, é a pessoa que estigmatiza. Nós vamos falar do estigma daqui a pouco com um dos pensadores que nós escolhemos. Bom, então eu disse que ia falar da violência com os alunos e queria falar também com a violência causada contra os professores. Eu sou professor de escola pública também, tá? Eu faço parte da rede estadual do Piauí. Estou afastado, pedi licença, já tem algum tempo que eu estou afastado. Não sei se voltarei, né? Estou afastado há algum tempo. Mas a primeira notícia que eu tive de violência em escola aconteceu com um amigo, numa grande escola de Teresina, escola pública estadual, onde um aluno que se sentiu prejudicado ou insatisfeito por uma nota que tinha recebido, pegou uma arma branca e, um objeto perfuro cortante, acho que foi uma faca mesmo, e deu uma facada no professor dentro da escola. Felizmente não houve vítima fatal desse incidente, é um crime, desse crime. Mas foi o primeiro exemplo que eu tive, Não foi o último. Felizmente nunca estive como protagonista nesses casos. Mas nós sabemos que a violência contra professores é comum. E no Brasil especificamente, de 2018 para cá, essa violência cresceu assustadoramente, tá? Cresceu na forma de agressão, que é agressão física, que é agressão verbal, que é desconsideração do conhecimento do professor, dentre outros. De 2018 para cá, no Brasil, isso aumentou bastante. Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a violência contra o professor, tá? Brasil lidera índice de violência contra professores. Os casos de violência contra professores dentro das escolas seguem cada vez mais frequentes no país e apontam para consequências na saúde física e emocional desses profissionais. Essa violência ela não acontece hoje só na escola não, viu gente? Ela acontece também nas redes sociais. Nós temos aqui uma pesquisa realizada pela OCDE, tá certo? Sobre a violência em escolas, com mais de 100 mil professores. E nessa pesquisa foi onde se tirou a manchete desta matéria, que dizia que o Brasil lidera o ranking nas agressões contra docentes. Dentre os professores ouvidos, 12,5% afirmou ser vítima de agressões verbais ou intimidações dos alunos. Em São Paulo é muito séria a situação. Segundo o levantamento feito pela Globo News, o número de agressões a professores só em 2018 cresceu em relação ao ano de 2017 73%. 73%, gente, é quase o dobro. É quase como se para cada professor agredido eu passasse a agredir ele e mais outro no ano seguinte. Então, é uma coisa absurda. E cresce sempre. De 2018 para cá, isso virou assim praticamente uma regra, O que vocês veem hoje muitas vezes como agressão a jornalistas, de 2018, 2019, foi a professores. Dados divulgados sobre uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Professores de São Paulo aponta que mais da metade dos docentes da rede estadual de ensino afirmam já ter sofrido algum tipo de agressão. E aí essas agressões, são 44% agressão verbal, seguida por discriminação com 9%, bullying 8%, furto, roubo 6% e agressão física 5%. Aqui já muda um pouco do tipo de agressão que é sofrida pelo aluno. E esse tipo de agressão, esse quadro que eu mostro aqui para vocês, ele tem uma consequência na vida escolar e na vida pessoal do professor. Na vida profissional também. 15% dos professores demonstra muito estresse.
9% irritação ou impaciência. 7% chega a depressão. E 8% tem, dentre outras consequências, a falta de interesse pela profissão. Quer dizer, já tem pouquíssima gente querendo ser professor. E desses que são com esse quadro, tá certo? Aliado a outros, então você já sente uma vontade mesmo de desistir da profissão, né? Aqui é um quadro da violência em São Paulo. A parte azul é a violência contra professores, a parte amarela é a violência contra alunos. Então você tem um crescimento de 2017 para 2019 e você tem também um crescimento na violência contra os alunos de 2017 para 2019. Então são dados, são fatos, não é conversinha, não é disse que me disse, não é páginas fake, são dados. Isto é um fato, certo? Apresentado esse quadro, eu trouxe dois pensadores para vocês. Um é o Erving Goffman, que trata do conceito de estigma, e outro é a Hannah Arendt, que trata do conceito de banalidade do mal. Quando Goffman fala sobre estigma, ele vai tratar o estigma como um atributo profundamente depreciativo, tá certo? Quando você estigmatiza alguém, você está depreciando de maneira extrema, profunda aquela pessoa. Aí ele vai explicar como isso acontece. Segundo Goffman, a sociedade, ela nos dá uma série de papéis e identidades que são considerados normais. O que é um papel? O que é uma identidade? É a tua função social. Em todo grupo que você participa, você tem um status e você tem um papel. O que é o status? O status é a sua posição no grupo, a sua identidade no grupo. No grupo escolar eu sou professor, você é aluno. Na universidade eu sou aluno também. Tá? Em casa você é filho, você é neto, você é irmão, com os amigos você é o brother, é o colega, tá? No trabalho você é o funcionário. Então a sociedade, ela nos dá esses papéis. E nos dá esses status, né? A posição social é o status. Ela nos dá esses status. E esses status, eles vêm com papéis. O que são os papéis? Os papéis é a função que esse status determina. Então, se eu sou professor, meu papel é estar aqui com vocês agora conversando sobre um conteúdo que interessa. Tá? Se você é aluno, seu papel é estar aí do outro lado agora. Infelizmente, nós não estamos juntos ainda. É estar aí do outro lado, tomando nota, se preparando para se desempenhar, para ter um desempenho, excelente no vestibular. O papel e identidade que desempenhamos em público, por exemplo, professor, médico, enfermeiro, comerciante, aluno, pai, mãe, avô, tio, tia. Esse tipo de papel, ou seja, de função, ela é definido para nós pela sociedade. A sociedade define. Mas a autoidentidade, aquela que nós possuímos na vida privada, quando não estamos sujeitos ao escrutínio público, é o que realmente nós somos, tá? Então, quando a gente se encontra numa sala de aula, nenhum de nós é exatamente aquilo que aparece lá. Nós estamos desempenhando papéis que são determinados pelo nosso status, tá? A nossa autoidentidade, aquilo que nós consideramos que realmente somos, é diferente do papel e identidade que eu exerço socialmente. A autoidentidade é aquela que eu tenho na minha casa, na minha intimidade, com as pessoas mais próximas de mim. Então, ali sim eu me apresento como realmente sou. O problema é quando existe uma discrepância muito grande entre a nossa identidade pública, ou que aqui nós chamamos de papel identidade, e o nosso eu privado, que aqui nós chamamos de autoidentidade. Gente, se há uma discrepância muito grande entre o que eu sou no público e o que eu sou no privado, e quando isso acontece, faz com que a performance do nosso papel identidade não seja convincente, porque existe uma discrepância muito grande entre o que eu devo ser socialmente e o que eu sou realmente, aí nós somos rotulados negativamente. Então você imagina, só para dar um exemplo como isso funciona, você imagina um policial que é
assumidamente gay, vai haver estigma. Não acho que deva haver, mas normalmente vai haver. Você imagina um professor que na sua autoidentidade assume determinadas posturas que não são criminosas, mas que não são aquilo que a sociedade espera, aquilo que a sociedade vê no papel identidade de um professor. Então vai ter o rótulo. Tá? E esse rótulo vai ser negativo. A mesma coisa acontece para o aluno. E esse rótulo vai ser negativo. Quando essa rotulagem negativa ela se repete por diversas vezes, aí nós temos o estigma. O atributo profundamente depreciativo de que fala o Irving Goffman. Certo, gente? Aí ele diz aqui, olha, o estigma é um atributo profundamente desmerecedor. E aí você tem aí o carimbo, né? Eu gosto muito dessa imagem, ela é extremamente esclarecedora, né? Essa pessoa carimbada, essa pessoa rotulada, essa pessoa estigmatizada. Estigmatizada de maneira profundamente desmerecedora. E a origem desse estigma está na discrepância grande entre o papel identidade que a sociedade coloca para nós e a autoidentidade, a identidade pessoal, aquela que representa o que você é. Quando essa discrepância é muito grande e ela se manifesta dentro da função, dentro do papel social que você exerce, aí vem a rotulagem negativa. E junto com a rotulagem negativa, o estigma. E junto com o estigma, o atributo profundamente desmerecedor. Beleza, gente? Então, esta é a contribuição para vocês dentro desse tema do Irving Goffman. Tá? Aqui, para encerrar, identidade social virtual é aquela que está associada aos papéis sociais, que a gente falou agora há pouco, né? Que é o papel identidade. E a identidade social real é a nossa autoidentidade, é aquela que os indivíduos acreditam possuir de si mesmo. E aí que eu falei para vocês, o estigma nasce a partir do momento em que existe uma discrepância muito grande entre a atividade social virtual, ou papel identidade, e a identidade social real ou autoidentidade. Nesses casos, discrepância grande gera estigma. Beleza? A nossa outra colega é a Hannah Arendt, ou Hannah Arendt. O que ela vai dizer para nós aqui? A Hannah ela fala da banalidade do mal. O que é a banalidade do mal? Eu vou apresentar os 2 slides e eu explico para vocês. A triste verdade, diz a Hannah, é que os maiores males são praticados por pessoas que nunca se decidiram pelo bem ou pelo mal. Tá? As maiores atrocidades não são cometidas por torturadores especializados em praticar tortura. Não. O problema é que os maiores males são praticados por pessoas como eu e como você, que sequer se deram conta de que estão fazendo mal. Sequer perceberam que estão praticando mal. E não se perceberam por quê? Porque aquela atitude foi banalizada. E na medida em que ela foi banalizada, você não consegue identificá-la como mal. O mal não está nos torturadores, e sim nos homens de mãos limpas que geram um sistema que permite a homens banais fazer coisas como a tortura. Arendt, quando falou isso, falava a respeito dos torturadores nos campos de concentração durante o extermínio de judeus na Alemanha. E quando ela diz isso, ela não está desculpando os torturadores. Ela chega a essa conclusão depois dela assistir o julgamento do Otto Eichmann, que era um dos principais julgados, né, por crimes contra a humanidade depois que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra. Né, foi julgado lá em Israel. E aí, quando a Hannah diz que o torturador não é o maior representante do mal, mas o maior representante do mal são homens de mãos limpas, que geram um sistema que possibilita que o torturador exista, ela não está desculpando o torturador. O torturador tem crime. O torturador tem culpa. O torturador poderia se negar a fazer aquilo. Mas ela não está tirando a culpa dele, mas também está ao mesmo tempo apontando para uma dimensão real do problema, que é uma dimensão muito mais grave, que é a dimensão da banalização do mal. Quando eu era criança,
Talvez se perguntar para o Júlio, se perguntar para alguém assim da nossa idade, vão dizer, olha, no meu tempo não tinha isso não, esse negócio de bullying é invenção da agora. Não, não é invenção da agora não. Tinha, existia, só não era percebido. Só não era percebido como bullying, só não era percebido como uma forma de tortura, como uma forma de violência. E tu sabe por que não era percebido como uma forma de tortura, uma forma de violência? Porque era banal. Porque este mal estava banalizado. E quando este mal está banalizado, deixa de ser percebido como mal. A violência, só para exemplificar, tá, gente? A violência que é cometida contra os moradores de rua que estão sem teto hoje em Teresina, que não têm o que comer, não têm onde vestir, não têm o que vestir, não têm onde morar, é uma violência extrema. Mas ela está sendo banalizada. As pessoas estão passando e estão achando normal que aquilo aconteça. Quando outros saem queimando moradores de rua, vão dizer, mas era só um morador de rua. Banaliza o mal. E quando você banaliza o mal, gente, ele deixa de ser mal. Massacre na escola, não sei de quê. Tem que se espantar, tem que se indignar. Tem que rejeitar esse tipo de coisa, porque senão você banaliza. Ataque aos professores. Impedimento do direito e da liberdade de cátedra do professor dar a aula como ele acha que tem que dar. Aí tem gente que vai lá e violenta essa liberdade, que, diga-se de passagem, para os menos avisados, é uma liberdade constitucional. Ela vale para o professor e vale para você também. A liberdade de expressão está posta lá. E a liberdade de cátedra é um direito constitucional do professor que não pode ser quebrado pela sua boa vontade, não. Não pode ser quebrado porque você não concorda. Mas à medida que as pessoas vão lá e praticam esse tipo de violência contra o professor, e as instituições não tomam atitude, as instituições não punem, e a sociedade não cobra, você banaliza. Aí daqui a pouco você sacrifica um professor em sala de aula, você sacrifica um professor em praça pública, e ninguém vai dizer nada. Por quê? Porque está banalizado. Então, esse é um cuidado que nós devemos tomar. O nosso tema específico aqui é a violência em sala de aula. Então, nós estamos aplicando a ela, mas serve para uma outra infinidade de violências que possam ser praticadas. Porque só quando você torna a violência algo banal é que ela pode ser realizada sem que os culpados sejam punidos. Beleza, gente? Então, era mais ou menos isso, é a contribuição da Hannah Arendt para nós. Para terminar, o Unicef compilou aqui alguma série de recomendações a governos e gestores como sugestões para tentar minimizar ou pôr fim à violência escolar. Implementar políticas e legislação para proteger os estudantes da violência na escola, fortalecer medidas de prevenção e resposta nas escolas, apelar às comunidades e aos indivíduos para que se unam aos estudantes quando falarem sobre violência, no sentido de trabalhar para mudar essa cultura nas salas de aula e na comunidade, fazer investimentos mais eficazes e direcionados em soluções comprovadas que possam ajudar estudantes e escolas a se sentir mais seguros, a se manterem mais seguros, e coletar dados melhores e desagregados sobre a violência contra crianças e adolescentes, tanto dentro quanto no entorno das escolas, e compartilhar aquilo que funciona, compartilhar experiências positivas, compartilhar aquelas medidas que foram tomadas e que trouxeram não o mais perfeito dos resultados, mas que ajudaram a diminuir essa situação de violência. Tá bom, gente? Então essa era a minha contribuição para vocês. Um abraço bem grande e até a nossa próxima aula na próxima semana. Até mais, pessoal.